Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 20 do livro de Juízes, a continuação da história que iniciamos na data de ontem, acerca do levita, sua concubina. E agora vamos aos pontos de destaque na leitura de hoje. Primeiramente, ao receberem os pedaços da concubina que haviam sido enviados para as tribos de Israel, todos os homens ali resolveram se ajuntar em Mispa, que era onde estava meio que a capital ali do povo, e queriam decidir o que fazer dessa situação. Mas primeiro consultaram o levita para que ele pudesse contar a história que aqueles pedaços simbolizavam, o que havia acontecido. E ele então disse que havia sido vítima de uma maldade e loucura em Israel e que alguma ação precisava ser tomada. O que eles decidissem o que deveria ser feito desse caso. E então, eles decidiram unanimemente atacar a cidade de Gibeá para lhe castigar pelo que haviam feito ali e erradicar o mal ali da terra de Israel. Afinal, tal ação deveria ser colocada a justiça em primeiro lugar e erradicado o mal de uma vez por todas. No segundo ponto, nós vemos que o ocorrido deveria ser julgado conforme orientações que Deus havia dado na lei de Moisés. E você pode ver isso lá em Deuteronômio, no capítulo 13, os versículos de 12 a 16. Você vai perceber que Deus fala que, no caso de acontecer alguma cidade, algum povo ali dos filhos de Israel fazer maldade, ali está focado na idolatria, mas também casos como esse deveriam ser aplicados os mesmos procedimentos. Então eles primeiro inquiriram um levita, descobriram o que houve da parte da acusação e depois enviaram também mensageiros até a tribo de Benjamim para que eles pudessem ajudar nessa situação e realmente entregar aqueles homens malignos que haviam cometido tal ato, sendo pecado ali contra Deus. Só que a tribo de Benjamim não quis trair os seus conservos ali de Gibeá e se uniram para também guerrear contra os filhos de Israel. Às vezes pode parecer loucura uma tribo guerrear contra outras 11 tribos de todo ali o povo de Israel, mas é dito aqui que esses homens eram fortes, capazes e provavelmente eles contavam ali com a geografia do local para lograrem êxito nessa guerra. E aí vemos no terceiro e último ponto que acerca da guerra que se seguiu é interessante ver algumas coisas. E eu queria chamar detalhe para você com relação a que eles consultaram a Deus sobre que tribo atacaria primeiro. E mesmo assim o povo foi derrotado pela tribo de Benjamim e morreram cerca de 22 mil pessoas. Poxa, mas Deus não havia dito que eles deveriam atacar? E novamente eles choraram os seus mortos, choraram a derrota perante o Senhor, perguntaram se deviam atacar novamente. E o Senhor respondeu que sim. E novamente eles foram derrotados, perdendo 18 mil homens, totalizando 40 mil homens mortos ali, muito mais do que a própria tribo de Benjamim. E aí, depois de chorar, jejuar e oferecer sacrifícios ao Senhor, perguntaram novamente se repetiriam o ataque. E Deus garantiu a vitória. Aí sim, eles colocaram emboscadas ali e mataram 25 mil homens, praticamente todo o exército dos benjamitas, destruíram suas cidades, matando todos que estavam ali, homens, mulheres, crianças, animais, e queimando suas cidades também. E aí a gente refletindo nessa história, a gente se pergunta, poxa, mas Deus não havia dito que eles deveriam atacar, como que eles então foram derrotados? E aí a gente pode supor que talvez os israelitas que estavam ansiosos por estabelecer a justiça
trazer a vingança sobre seus irmãos, eles mesmos tinham pecados que mereciam o mesmo castigo. E então, eles também foram castigados nessa guerra porque eles não se santificaram, para que essa guerra realmente fosse uma guerra santa com a aprovação do Senhor. E aí a gente percebe que nós devemos estar sempre com uma vida santa, achegados a Deus, e não ficar apontando os erros das outras pessoas. E aí Deus queria que eles se arrependessem. Vemos que depois da segunda derrota, eles choraram, jejuaram, ofereceram sacrifícios ao Senhor e prepararam o seu corpo, a sua mente, para poder aí sim executar os juízos que o Senhor exigia deles.